Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Aprovado. E esse é o nosso último episódio, inclusive, vamos aqui encerrar com chave de ouro. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole, eu sou coordenadora e professora da GEOC da Medcoff. Estou muito bem acompanhada aqui hoje nesse episódio do Guilherme, nosso professor. Olá, pessoal, eu sou Guilherme Rodrigues Marinho, sou médico e otorrinolaringologista e professor de otorrino da Medcoff. E hoje nosso convidado de honra é Augusto, que foi o nosso aluno aqui durante o ano do ano passado, né, do extensivo. Isso. E Augusto, ele foi aprovado, olha só, em oftalmologia na Unifesp, psiquiatria na UFRJ, otorrinolaringologia no Enare e clínica médica na USP. Então tem bastante história para compartilhar aqui com a gente, né, Augusto? Não, prazer estar aqui nesse podcast, passar um pouquinho da minha experiência, né, como que foi essa minha relação com o Medcoff ano passado, por que eu fiz essa escolha maluca aí de vários locais diferentes, como que foi essa preparação, né, vou contar um pouquinho aí, ano passado eu passei 2 meses fora do país, então assim, tive que fazer alguma coisa ali meio diferenciada, e aí, hoje eu sou R1 de psiquiatria do IPUB, da UFRJ, e eu me considero feliz, assim, não saí, então tô lá ainda, então vamos terminar aí os 3 anos. Legal, Augusto, tem várias nuances realmente na sua história, a gente já foi conversando aqui antes de começar o nosso episódio, e me conta, você se formou médico na UNB, não foi isso? Em que ano você se formou? Final de 2022. E como foi, assim, essa trajetória do final da sua faculdade lá na UNB e a escolha aí pela área, preparação para a residência, como é que foi? Vocês vão me achar maluco, tá? Mas assim, eu nem contei isso antes, mas eu comecei a estudar para residência um semestre antes de entrar no internato. Foi a época de pandemia, eu peguei aquilo lá e assim, todo mundo sabe que Universidade Federal tem um monte de aulas, que eu não vou dizer inúteis, mas aulas complexas, que às vezes você sente que você não tá aprendendo nada para prática, não aprende nada para residência, e você fica ali. Assim, por um motivo, assim, claro, a pandemia foi horrível, mas assim, eu fiquei em aulas online, carga horária reduzida, eu tive mais tempo de estudar. E eu falei, poxa, eu vou estudar para residência. E aí eu comecei a estudar um semestre antes, para residência, e naquele um semestre eu estudei um pouco, e aí eu fiz minha primeira prova de residência um semestre antes de entrar no internato. Que foi, na época eu queria GO, fiz São Paulo para GO, e eu fui aprovado na época. Olha só! Se vocês pesquisarem meu nome. E aí eu comecei a estudar de novo, e aí eu estudei mais um ano no meio do internato, e eu fiz o IANSP, na época eu queria clínica médica, aí eu também fui aprovado no meio do internato. Aquela do IANSP foi muito boa, e assim, e eu queria saber se eu tava no caminho certo. Porque na época eu não tinha condição financeira de fazer nenhum cursinho grande, Medcoff, então assim, eu queria saber, e por isso que eu fiz essas provas. Pô, será que eu tô no caminho certo? E aí eu fui aprovado na clínica médica no IANSP, na época em 4º lugar, nota muito boa. No seu 5º ano de faculdade. No meu 5º ano de faculdade. Olha só. E aí eu estudei mais um ano, e aí na época eu mudei para otorrino. Gente, escolha totalmente inconsequente, tá? Eu vou ser real aqui, eu vi uma cirurgia da otorrino, mas assim, o pessoal sempre falava, isso é um ponto ruim meu. E assim, hoje eu vejo isso aqui. Eu sempre queria uma coisa difícil para me superar. E todo mundo falava, otorrino é difícil, no HUB a otorrino é muito forte, eu não tinha pressão. O professor falava, os 3 melhores alunos vão fazer otorrino. E eu falava, gente, eu não vou fazer otorrino. Deve ter alguma coisa legal na otorrino, né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, deve ter alguma coisa. E como que eu peguei o internato na época de pandemia, a otorrino parou na pandemia. Então eu não rodei muito na otorrino. E aí eu fui inconsequente, falei, vou fazer otorrino. Aí todo mundo, Augusto, você treme, você quer fazer otorrino? Aí Você treme é muito bom. Aí eu conversei com um amigo meu que era residente de cirurgia, e ele é super cirurgia. Ele falou, não, cara, cirurgia é prática. Não tem problema você tremer, você vai treinar e vai aprender. Aí eu falei, vou fazer otorrino. E aí eu prestei para otorrino, 2024, no final 2022, no final do internato, eu decidi fazer otorrino, aí eu prestei todas as provas do otorrino. Mas já passei pela JOI e pela clínica antes. E me conta uma coisa, Augusto, você comentou que começou esse preparo um pouco antes de começar o seu internato, né? E eu e a Nicole, a gente conversa muito tanto com o aluno que ainda está na graduação, ou o pessoal que já se formou e está nesse processo de preparação para a residência, mas especialmente o pessoal que está no internato fica diante de um dilema, que eu pessoalmente acho que é um dilema imaginário, eu acho que é um dilema que não precisa existir, mas que volta e meia aparece, que é, e aí, eu me dedico pro internato, me dedico para coletar gasometria, para não sei o quê, para discutir não sei o quê, ou eu me dedico para ficar lendo material, assistindo aula do cursinho. Como que você lidou com isso no seu 5º e no 6º ano? Você acha que são 2 vias que são mutuamente excludentes ou não? Dá para fazer os 2 de maneira bem feita? Como foi sua experiência quanto a isso? Olha, eu concordo contigo, eu acho que isso é mais imaginário. Porque o que acontece? Você tem que ter a maturidade de saber o que é importante para você como médico profissional, como para a prova de residência, etc.
eu comecei um semestre antes de entrar no internato. Então, eu consegui cumprir do cronograma que eu tinha para residência exatamente 50% a 70% do cronograma. Para mim foi maravilhoso, gente. Eu entrei no internato, assim, já sabia. Depois a pessoa falava assim, olha, vamos lá, qual que é, vamos lá, colher com essa gasometria, que é uma acidose metabólica, qual que é a fórmula de compensação da acidose metabólica, Eu falava 1,5 bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Todo mundo boiando, gente, como que ele sabe disso? Eu já sabia praticamente a teoria da boa parte da medicina. Chegava na GO, a professora perguntava as coisas e eu já sabia. Então foi muito bom, porque você entrar com uma bagagem no internato permite... Gente, eu não perdi nenhum intermédio, fui em todos, tá? Então você Importante. fazer com calma permite você ir nos lugares sem ficar surtando. E eu entrei no internato já sabendo alguma coisa. Então foi muito bom. Durante o internato, claro, teve rodízio ou outro que você notava e falava, gente, eu tô aqui assinando papel. E aí, claro, é um dever seu, você tem que fazer isso, é seu dever com a assistência, é o lugar do interno da assistência assinar papel, às vezes. Mas, assim, eu acho que tem coisas bastante próximas. Desde que se você veja as coisas pelo seu olhar. Então, assim, você vai ter pacientes, eu tive contato com pacientes que me ajudaram, na UTI, por exemplo. Eu também dividi o meu tempo, tá? Como que eu queria trabalhar um ano e servir, né? Eu servi a Marinha. Eu fiz alguns cursos, assim, para ser médico, então eu fiz curso... Eu vim aqui em São Paulo fazer curso com o Dr. Luciano Azevedo, da intensiva, eu fiz o curso dele, né, ele tinha um projeto MedGuide, que era de intensiva, eu fiz curso de questões de cardiologia para cardiologia, fiz curso de ventilação mecânica. Pra parte assistencial pra parte mesmo. assistencial, porque eu queria trabalhar um ano. E me ajudou também para residência, assim como estudar para residência me ajudou na assistência, porque, coisa boba, na minha faculdade, eu fiz o UNB, não me ensinaram durante a faculdade todo o tratamento de pneumonia. Eu lembro claramente, quando eu estava no ciclo clínico, o professor falou, gente, tratamento vocês vão ver no internato. Aí eu entrei no internato, no hospital não tem pronto-socorro, é um hospital que é só UTI. Eu não via pneumonia, não tinha pronto-socorro, aí eu não vi tratamento, eu vi sozinho. Então, quando eu virei médico de verdade, quando eu cheguei o paciente de pneumonia, eu sabia tratar porque eu estudei pro cursinho na residência. Se eu não tivesse estudado cursinho, eu não ia saber tratar. Então, assim, esse papo de, vou focar totalmente na prática porque eu quero ser um médico de ciência, você vai comer bola, porque, infelizmente, a realidade das faculdades do Brasil, seja a melhor de todas, elas não nos formam o suficiente para a prática. Porque você está dizendo na prática que um complementa o outro, na verdade, né? Não é nem mutuamente excludente, na verdade, pode até ter uma sinergia entre os dois no final das contas, né? Estudar para residência faz você se entregar mais na prática do internato. Estudar, às vezes, pro internato vai cair. Por exemplo, tem coisas que você vai ver na residência que, às vezes, você não vai estudar num cursinho para prática. Pode cair, por exemplo. Vou dar um exemplo bobo aqui. Questão de VVS, né? Variação do volume sistólico para poder preditividade de um paciente a receber volume e aumentar a pressão. Isso é uma coisa que dificilmente você vai ter tempo no seu cronograma de cursinho, isso é uma prioridade, porque isso raramente cai. Mas, por exemplo, eu que fiz 2 meses de eletivo na UTI e eu fiz um curso de ventilação mecânica, de UTI, eu vi isso e caiu na minha prova da FRJ. Caiu lá o VVS, todo mundo falou, que questão difícil. Eu falei, gente, isso era muito fácil, assim. Eu rodei um mês na UTI, isso era discussão de todo dia, de leito de paciente que tava... Então, assim, esses pequenos detalhes podem te ajudar. Então, assim, nenhum conhecimento ele é em vão. Assim. Sim, vão se somando, né? E você comentou, Augusto, um pouquinho sobre o cronograma de cursinho, né? Então, como que... A gente até falou um pouquinho disso antes. Nós, da Medical, oferecemos várias ferramentas de estudo. Nossa plataforma de aulas, banco de questões, estratégia de revisão, tudo mais. E como que você utilizou das nossas ferramentas e como que você adaptou elas para sua rotina? Assim, ao longo do ano passado, como que foi a sua decisão? Quando começou a estudar? Esse processo todo? Aí, assim, para responder um pouco disso, quando eu saí, eu passei um torrino, decidi fazer o Unicamp, tranquei, servi um ano na Marinha, fiquei sem estudar um ano, 2023 todo eu fui militar da Marinha, só trabalhei, juntei dinheiro, porque eu ia para Campinas, comecei o torrino na Unicamp, não gostei e saí. Fiquei em 24, isso em 24, fiquei uma semaninha e saí. E aí, nessa de mudar, comecei a estudar em abril, eu tinha abril a julho para estudar para residência, porque agosto e setembro eu fiz um intercâmbio para Malta, não estudei. E depois, setembro era praticamente o Enário. Eu voltei no final de setembro, tá, gente? Já iniciando outubro. Então, você começou a estudar de fato mesmo em abril, maio. Abril, maio, junho e julho. E sendo que abril, maio, junho e julho eu dividia. Metade de estudo presente, metade de estudo de inglês. Porque eu também não queria ir pro intercâmbio. Chegar lá, não saber falar nada também, né? Olha só, que essa é uma dúvida muito comum, né? Assim, dos alunos. Poxa, será que eu tô muito atrasada? Eu comecei a estudar agora. Será que eu consigo realmente dar conta de tudo, né? Dúvida muito comum. E vai muito da estratégia de você se conhecer. Como que eu já tinha uma base... Eu sabia o que eu precisava melhorar e o que eu não precisava. Então, por exemplo, para mim, clínica, apesar de ser uma matéria que eu considero difícil, eu sempre tive muita facilidade. Então, não era um objetivo meu estudar clínica. Até hoje, assim, eu lembro bastante coisa de clínica. GO também é uma matéria que eu gosto. Para mim, também facilidade. PED eu acho matéria fácil, no geral. Assim, eu
tem 10 temas só, que é 80% da prova de pediatria, os outros 20% são temas que, inevitavelmente, vai acontecer e é muito difícil ter previsão. Então, assim, 2 matérias que eu tinha dificuldade. Uma é cirurgia, porque eu sempre achei difícil, e preventiva, porque eu nunca estudei preventiva. Eu sempre estudei as outras, e preventiva eu falava, preventiva é fácil, vou deixar pro final, e sempre deu certo. E aí, o que eu fiz que o Med-Coff foi essencial para mim? Cirurgia, eu vi as aulas, focando nos cronogramas das matérias que são mais importantes. Primeiro trauma, depois emergências cirúrgicas. Aí entra todos os abdômenes agudos. Abdômen agudo você entra que tá ali dentro de verticulite, colangite, via biliar, tudinho. Isso é o grosso da prova de cirurgia. E emergências, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, etc. Então eu estudei cirurgia. Cirurgia, eu vi as aulas, fazia as questões e era isso. Nas questões, eu sempre selecionava as questões das bancas que eu quero fazer, porque eu acho, assim, que tem as questões que o Med-Coff traz ali pós-aula, que são interessantes, mas questão quando você vai fazer mesmo, eu sempre selecionava as questões da banca. Eu não gosto de fazer questão logo depois de estudar. Eu acho que você se engana fazendo questão logo depois de estudar. Eu fazia uma semana depois. Eu estudava teoria, fazia as questões da aula, e uma semana depois eu fazia questão. Usava isso como uma micro-revisão, eu chamo isso de micro-revisão, um nome que eu inventei, depois posso explicar mais disso, tem outros métodos de micro-revisão que eu uso. Mas eu fazia questão uma semana depois. E corrigir as questões e tal, sempre selecionando as questões pelas bancas que eu queria. Na época, assim, USP, Unifesp, Enar, etc. Isso era muito legal. A minha preventiva, outra coisa que eu usei muito no Med-Coff, os Coff Express. Preventiva, assim, eu acho que preventiva é uma matéria ingrata. Porque o que acontece? Você vai estudar um monte de coisas, às vezes você vai estudar história do SUS, lei tal, lei... Gente, eu nem sei essas leis, nunca tirei menos de 80% de preventiva. Por quê? E vai cair lá, o que vai cair? Que vai ser, o que não vai ser interpretação de texto. Vai cair um pedaço que é clínica médica, que vai cair que é MFC, então isso daí você estuda em clínica médica, que é tipo assim, tratamento... GO também, isso, a parte de GO, que vai cair, tipo assim, por exemplo, um corrimento, a coisa que é prática que eles chamam de medicina de família, né, dentro da preventiva. E vai cair uma parte que vai ser interpretação de texto, que essa história do SUS entra aí. Às vezes ele não vai te cobrar, tirando a UFRJ, que é muito específico, mas, por exemplo, ele não vai te cobrar o nome da lei, vai te dar um textinho lá, por exemplo, sobre saúde da população indígena, vai te dar umas alternativas meio absurdas, tipo, a população indígena não tem direito à saúde. Aí você consegue, por um raciocínio lógico, marcar o certo, você não precisa necessariamente estudar aquilo. E tem áreas que você tem que estudar. Então, quais são os conteúdos dentro da preventiva que eu vi a aula e quais conteúdos eu vi Coff Express? Isso aí foi a jogada. Então, por exemplo, a parte de preventiva de tipo de estudo, você tem que ver a aula, se é um estudo descritivo, coisa. A parte de estatística, cai, valor preditivo, sensibilidade, a parte daquela parte de intervenções, né? Se é prevenção primária, secundária, então isso são coisas que você tem que ver. E o resto eu vi Coff Express. Então, por exemplo, história do SUS, Coff Express. Então foi muito rápido. Eu estudei preventiva logo depois que eu voltei de Malta. Eu tinha 2 semanas para terminar a preventiva, tanto para o Enari, e assim, era um medo, porque o Enari mudou de banca, né? E todo mundo falava, FGV vai vir pesado em preventiva. E eu falei, não, vou ter que estudar preventiva esse ano. Porque se eu vim com esse meu conhecimento de preventiva, que eu tinha desses mais importantes, eu sempre tive, eu falei, vai que cai lá o número da lei. Vou ver pelo menos os Coff Express. Sim. Acabou que nem isso caiu, mas deu tudo certo. Agora me fala uma coisa, Augusto, você já começou ali o internato já com alguma bagagem, você aproveitou aquele momento de pandemia, de carga horária reduzida para começar a adiantar os estudos. Pegando ali o que tinha dentro da Med-Coff, qual foi, você já falou um pouco do Coff Express, mas teve alguma outra ferramenta que você viu ali no curso que fez você sair, de repente, aquele 80% para ir para aquele 82%? Sabe aquela coisa que dá aquele diferencial de vou ganhar 2%, 3% que vai me projetar mais nas provas? Teve alguma ferramenta em específico que você identificou? Assim, uma coisa que me ajudou, assim, a ganhar um pouco mais, talvez seja as tarefas mínimas, assim. Eu acho que, assim, as tarefas mínimas do Med-Coff, elas, em alguns conteúdos, elas acabam botando um pouquinho mais de peso, algumas coisas mais difíceis. E, assim, para quem tá nos 80... Assim, subir dos 60 pros 80 é fácil, gente. Não tô falando assim fácil no sentido, mas é muito mais fácil que dos 80 pros 85. É mais visível, digamos assim. Dos 60 pro 80, você ainda consegue muitas coisas ainda que são importantes na prática. Agora, dos 80 pro 85 é você saber, por exemplo, a classificação de Salter de fraturas fisárias, entendeu? Sim, então, assim, bem específico, bem específico, entendeu? Sobe umas coisas mais fáceis. Agora, do 60 pro 80, você saber, por exemplo...
de um corrimento de vaginose bacteriana, saber tratar uma DIP. Mas assim, já quando vai para essa área mais específica, então, por exemplo, dos 80 por 85 em GO, por exemplo, é você saber, por exemplo, quais são as alterações em cada tipo de restrição de crescimento uterino e quando você vai interferir. Então, começa a subir um pouquinho mais. E nisso daí as tarefas mínimas, elas tinham um caráter mais específico, me ajudou um pouco nisso. Eu fiz tarefas mínimas isso foi outra parte também, eu fiz tarefas mínimas de todos os conteúdos. Então, assim, de PED. Foi uma coisa muito ativa, na verdade, muito então, ativa. né? Porque uma coisa que a gente vê muito é que o nosso método tradicional de ensino, desde jardim de infância, ensino fundamental e tudo, é assistir a aula, fazer um resumo, usar 5 cores de canetinha diferentes para fazer um resumo mais bonito do mundo e chegar na prova e, sei lá, tirar 5 na prova, não ir tão bem assim, a despeito de toda essa preparação, que é uma preparação tradicional muito baseada no estudo passivo, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você, Augusto. Você teve alguma coisa que você tinha como hábito, como estudo, e que ao longo da sua trajetória você percebeu, puxa, isso aqui não funciona. De repente eu gasto muito tempo nisso, mas não me faz aprender tanto assim. Assim, para mim é um pouco difícil falar isso porque eu comecei muito antes, né? Então eu tive bastante tempo. Então, assim, isso daí mudou um pouquinho para mim essa questão. O que eu acho, assim, que não é muito fortuito, assim, para preparação da residência, assim, eu acho que algumas coisas que as pessoas, às vezes, eu acho, assim, se enganam, assim, fazer resumos muito detalhistas, tipo assim, resumos muito grandes. Bullet points aqui, ali. Sabe, assim, saber o que, nem, entenda, o tempo para preparo para residência é escasso. Nem toda matéria você vai revisar, nem toda matéria você vai fazer resumo. Então, vou dar um exemplo para você. Se você for estudar, por exemplo, a matéria de hérnia, uma matéria importante em cirurgia geral e cai bastante. Talvez essa matéria vale a pena você perder bastante tempo, fazer resumo, você fazer post-it, fazer o caderno de erros, que é uma coisa que eu gosto bastante. Agora, por exemplo, você vai estudar classificação de retalhos, enxertos. Isso daí, por exemplo, vai cair na prova da Unifesp, que acho que é a única grande prova que cobra isso com uma certa frequência, assim, sempre cai uma questãozinha. É uma questão até fácil, não é muito pesada. Então, talvez não vale muito a pena essa é uma aula, talvez, para você ver no final, ali perto. Então, que eu faço, eu divido as matérias em 3 grandes blocos para revisão. Muito importantes, importantes e não importantes. Muito importante, eu reviso no ano 2 vezes. Uma vez, 3 a 4 meses depois, com questão e teoria, a depender do meu rendimento na matéria. 1 a 2 meses antes só com questão. Matérias importantes eu só reviso no final, 1 a 2 meses antes. E matérias não importantes eu faço uma sacada. No meu cronograma eu jogo elas pro final. Então, eu não gasto tempo revisando. E são matérias que eu jogo pro final. Então, assim, são matérias que eu vou estar fresquinho. Eu vou estudar ali 1 mês antes da prova, entendeu? Sim. Então, isso entre essas matérias não importantes. Isso daí foi uma coisa que eu acho que as pessoas acabam... Isso é muito ruim. As pessoas, às vezes, têm uma preparação muito fixa. Então, o que elas fazem? Toda matéria eu vou revisar. Toda matéria eu vou fazer 100 questões. Eu, por exemplo, teve esse ano eu trabalho também com um projeto de mentoria e teve uma menina que na mentoria que ela trouxe uma planilha de um outro local, que era uma planilha que ela obrigava 3 revisões de todo o conteúdo e cada revisão com 50 questões. Aí eu virei e falei pra ela, gente, você vai fazer 150 questões de história do SUS? Você vai fazer, você vai fazer 150 questões de, por exemplo, sei lá, na GO, uma coisa hoje que às vezes cai menos, por exemplo, você vai fazer câncer de ovário, assim. Você vai fazer 150 questões de câncer de ovário? Tipo não assim, faz tanto sentido. Não faz sentido. Você tem que direcionar o seu conteúdo e tem conteúdo que às vezes, infelizmente... Então, assim, é uma coisa que eu acho que às vezes... Eu tinha um amigo meu que falou, olha, eu tô meio preso porque eu tô fazendo flashcard, eu tô fazendo flashcard de câncer de mama e eu tô estudando estadiamento TNM de câncer de mama, flashcard quando quimioterapia e eu tô preso. Eu falei, meu filho, qual foi a última questão que você viu caindo de estadiamento TNM? Se você sentar com um ginecologista e pedir pra ele fazer o estadiamento de câncer de mama, eu duvido, acho que menos de 10% vai saber de cabeça o estadiamento de câncer de mama. Sim. Por que você tá estudando isso aí? Ah, mas se cair na prova de residência, mesmo você estudando, se cair na prova de residência, você vai errar. Porque sua cabeça não tem tamanho para poder decorar isso. É aquela questão maldosa, que é para cair e desestabilizar. Você olhar na prova e falar, gente, essa questão aqui, ninguém vai acertar, ela não vai fazer diferença na minha aprovação. É isso que você tem que entender. Infelizmente, às vezes as pessoas elas erram nisso e acabam perdendo. Aí quando elas vão notar, já tá tarde demais o tempo. Direcionar a sua energia, né? Otimizar o tempo. E legal das suas falas, Augusto, eu fui percebendo que você é uma pessoa que se conhece muito bem,
né? Você falou, não, pra mim funciona bem Coffee Express, porque pra mim eu tinha mais dificuldade em cirurgia, então esse processo de autoconhecimento muito bacana que você teve, né? E queria saber um pouquinho de como que você foi construindo isso, né? Já desde o começo do internato. E eu notei também que você conhece muito o seu desafio, né? Você fala muito, não é preventivo na FRJ, pode cair mais sobre leis. Na Unifesp gosta mais desse assunto da plástica. Então, você conhece muito bem o que você queria enfrentar lá na frente, né? Então, como que foi esse processo de vou conhecendo, me conhecendo, conhecendo o que eu vou enfrentar, né? Assim, Me conhecendo foi aprendendo errando, né? Assim, sim. como que eu comecei pouco antes, eu pude ver quais métodos dava certo, o que não dava Uhum, certo pra mim. Isso é um processo muito individual. Conhecendo uhum, as provas é outro ponto importantíssimo, que é a prova antiga, né? sim. Assim, Uhum. prova antiga, você conhece a prova. Então, assim, Fundamental. 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 Eu até brinco, assim, que eu tenho um processo de... Isso é uma facilidade minha, eu aprendo muito com os meus erros, assim, eu aprendo a coisa e, pô, vai ficando medular. Então, assim, eu Uhum. pude conhecendo, assim, até... assim, eu até brinquei, assim, esse ano eu fiz a prova prática da Unifesp, eu tava com uma amiga minha, que ela passou para oftalmo, e aí a gente tava prestando junto, né, aí fazia muito tempo, ela falou, pô, e ela estudando, né, como que esse ano eu não tive muito tempo pra estudar, eu nem estudei pra prova prática, ela falou, nossa, você não estudou pra prova prática? Eu falei, eu já fiz ano passado, 2 anos atrás, eu já peguei, como que é? Eu até brinquei com ela, eu falei, vai cair, teste do olhinho em pediatria, porque eles gostam disso. Aí foi, caiu, aí ela falou, nossa, como que você sabia, né? E assim, você vai conhecendo. Como que foi a segunda vez que eu fiz? Na primeira vez eu aprendi algumas coisas. Assim, eu Uhum. noto muito o que a banca gosta, então são coisas pequenas, assim. E você, desde o começo, você lidou bem com erros, né? Porque às vezes, na nossa formação, igual o Gui também comentou, a gente, além de seguir métodos mais passivos, a gente é muito penalizado pelo erro, né? Não, você errou, isso é mal pra você. E, na verdade, a gente quer aqui desconstruir isso, né? A gente quer que você aprenda com seus erros, né? Olha, não, eles existem lá pra realmente trazer uma melhoria pra mim, uma evolução ao longo desse processo. E você, inclusive, comentou, Augusto, de estratégias de a sua micro-revisão, né? E você gosta bastante do caderno de erros. Como que você fazia essa parte de revisão? É, eu tenho a macro revisão, que é essa revisão que eu falei que eu divido Sim, em três aham. pontos, os conteúdos. A micro revisão é uma revisão que, assim, às vezes as pessoas usam flashcard. Eu gostava muito do caderno de erro, que era assim, um caderno que eu anotava tudo aquilo que eu errava ou coisas que eu tinha que lembrar. Então, por exemplo, sei lá, indicações de drenagem de tórax no derrame parapneumônico. Então, pH menor que 7,2, glicose menor que 40/60, DHL maior que 1000. Vocês viram que eu lembro disso até hoje, né? Uhum. E aí, assim, outras indicações, mas não vou entrar por menores aqui. Eu anotava no caderno de erro. E aí, o que que eu fazia? Esse era uma política minha fora do meu horário de estudo, ler pelo menos 3 a 5 vezes na semana, meia horinha desse caderno. Então, eu lia ele Hum, e aí, durante esse caderno ia sempre crescendo. Ele funcionava como uma revisão pequena em vários pontos. Primeiro, porque quando eu anotava nele, o ato de escrever ou digitar, eu sempre gostei de escrever, é uma forma de revisão. A memória, por exemplo, eu tenho uma memória muito forte com escrita com diálogo. Você vê que eu tô toda hora mexendo a mão. Então, assim, isso é uma coisa importante pra mim. Eu não uhum. consigo, se eu ficar parado assim, parece que prendeu minha boca, assim, eu não vou conseguir falar. E aí, eu tenho muito isso. Então, isso me ajudava a escrever. E quando eu li ele várias vezes no ano, entendeu? Eu gostava mais disso que flashcard, porque o flashcard eu acho que você perde muito tempo naquela pressão de quais são os critérios de derrame para mim. Que você fica pensando, tentando lembrar. Claro que isso é uma forma de memorização, mas para mim não dava certo, porque a Uhum. gente ia se Sim. conhecer. E aí eu perdia muito tempo nisso. Eu era muito mais prático, os critérios são esses, eu mesmo ao tempo já lembrava. Se eu visse Uhum. que eu tava esquecendo, eu fazia isso. Então, assim, era uma coisa que eu gostei bastante dessa questão no caderno de erros. Funcionou muito pra mim. Claro, ficou um caderno Uhum. enorme, né? Ficou quase 3 cadernos daqueles grandes de Uhum. 10 matérias, mas deu pra ler todos Sim. até o final do ano. Alguma parte, claro que ele ia sendo feito ao tempo, mais de uma vez, e me ajudou muito na memorização, mais do que as Uhum. macro revisões, que é revisões prontas. Eu acho que, assim, que isso me ajudou a decorar algumas coisas que a gente tem que decorar. Fórmulas, é, números, assim, por Uhum. exemplo, valores. Então, assim, isso foi bastante importante, assim. E aí, você também tem que saber o que anotar, né? Também não dá pra você anotar tudo, né? Então, assim, isso é uma coisa até de lidar com erro. Tem questão e tem coisas que não é você que está errado. Você tem que ter essa maturidade. É a banca que está errada. Quando eu falo isso, não é sendo arrogante, não é sendo petulante, entendeu? Mas eu vou dar um exemplo pra vocês. Caiu no Enário ano passado, tratamento de segunda linha de hepatite C.
eu tinha uma médica hepatologista, eu cheguei pra ela e perguntei, falou, não sei, eu tenho que abrir o protocolo. Aí eu quase falei, pô, sacanagem, né? O R1 tem que saber, pô, a mulher é hepatologista, abre o... E é isso, gente, a gente sabe que a pessoa com o médico não tá lá na hora, ele abre o computador lá e dele aí vê, a gente sabe disso, que isso é real, eu já sou médico, eu sei disso. A gente faz isso. E aí, isso daí é uma questão que não adianta, você não vai anotar isso no seu caderno de erro. Gente, isso vai cair esse ano, vai ser essa foi a maldade da prova, a sacanagem nesse ano, e ano que vem vai ser outra sacanagem, entendeu? E aí entra até uma coisa, interessante que você comentou, você conseguiu filtrar ali aqueles assuntos que eram muito improváveis de caírem numa prova, até por já ter feito provas anteriores, por já ter uma ideia ali um raio-x, né, de cada banca, e isso de puxa, eu não sei o que é o tratamento de segunda linha de hepatite C. E você simplesmente jogou pra lá. Falei, não tem problema, isso aqui eu erraria provavelmente. E é interessante que tem um termo pra isso, pra às vezes para aquele sentimento de não, eu preciso ir atrás disso, que é o tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Tipo, não, eu preciso cumprir isso, eu preciso dar um check nessa caixinha, porque senão... E aí é interessante isso que você trouxe. Como a Nicole falou até dessa trajetória do autoconhecimento, não é todo o conteúdo que a gente vai saber tudo, né? A questão de você passar numa prova de residência é como fazer uma prova e uma questão de probabilidade, entender quais são os assuntos mais prevalentes, né? Agora, mudando um pouco desse escopo da preparação e agora indo naquele escopo das especialidades, Augusto, porque aqui teve oftalmo, teve otorrino, clínica médica, você já falou um pouco da otorrino, né? O que te puxou à primeira vista ali para especialidade, mas assim, explica um pouco melhor como que foi sua decisão de decidir a sua especialidade no final agora, a psiquiatria, que é a que você está cursando nesse momento, e um pouco mais de como que foi o seu internato, se o seu internato foi baseado muito naquela dúvida do que prestar, como que isso mexia ali com seus estágios, como que foi esse processo, resumidamente, né, saindo ali da otorrino, por ter prestado clínica e agora está cursando a psiquiatria. Meu internato foi muito bom, eu fiz numa grande faculdade, né, assim, a gente rodou em tudo. Eu acho que eu era apaixonado por clínica, né, assim, todo mundo pensava que eu ia ser clínico. Até brincava, assim, quando eu fui, tinha uma staff da GO, assim, que ela brincava, nossa, eu pensava que você ia ser o novo Kozak. Kozak é um professor nosso da UNB, assim, reumatologista super conhecido, porque ele é muito bom em diagnóstico. Eu falava assim, aí quando eu tinha ido pra otorrino, ela falou, nossa, que decepção, você é otorrino, assim, você tem tanto raciocínio clínico e tal. E assim, mas assim, eu gostei muito, só que a prática da clínica me desestimulou bastante. Então, por isso que eu nunca assumi clínica. Eu passei em clínica 2 vezes. Na primeira vez que eu fiz no IANS, porque eu não podia assumir, e na USP agora. Mas a prática, assim, eu acho que o dia a dia, isso é uma coisa legal depois de formar. Vou contar um pouquinho de cada um, porque eu não fui pra cá. Depois de formar, que não internato era maravilhoso, assim, eram os casos raros, você sentava ali, discutia. Quando eu me formei, comecei a trabalhar em pronto-socorro, eu comecei a lidar aqui medicina, principalmente na clínica, que você... Gente, seja verdade, você como clínico, muito tempo você vai rodar em pronto-socorro até você se sedimentar, ter esse consultório. E até que você ter seu consultório, isso é um pouco também na otorrino, na parte de plástica, você lida na medicina muitas vezes com expectativas, né? Então, assim, o paciente, ele às vezes vai na consulta com você, ele não tá querendo saber o tratamento diagnóstico, ele quer um antibiótico, entendeu? Ele quer um clavulin. Você resolve o problema dele. Ou às vezes do jeito que ele quer que resolva. Às vezes ele chega lá, doutor, eu sou melhor com clavulin. Se você passar qualquer outra coisa, você pode passar um ano ali explicando, fazendo... educação e saúde, não se faz mais médicos como antigamente. Não, você faz explicar critérios de Centon, ele vai, não, doutor, minha garganta é só com antibiótico, eu já sei disso. Então, assim, foi uma coisa nesse ano que eu trabalhei que me desmotivou muito ir pra clínica. Tipo assim, me desmotivou muito. Eu olhava aquilo e não só, tipo, assim, eu ficava assim, gente, eu me sinto assim que isso cansa a minha cabeça. E aí eu não quis fazer clínica. Na oftalmo foi parecido com a otorrino, porque eu queria também uma área, outra coisa que eu escolhi clínica cirúrgica. Eu queria uma coisa que me desse qualidade de vida. E eu tinha muito medo, hoje eu não tenho mais esse medo, por isso que eu faço psiquiatria, da medicina ser acabada com essa questão de pós, com essa questão de procedimento ser a única coisa que teria futuro pro médico. Eu tinha esse medo idiota, assim, que hoje que eu acho um medo idiota. Mas eu tinha esse medo, então eu falava que era alguma coisa que se eu ter que operar, eu posso operar. E aí eu acabei escolhendo oftalmo. Assim, na oftalmo, quando eu passei na Unifesp, o que me pegou foi, nesse um ano que eu fiz intercâmbio, eu descobri que tinha uma outra vida fora da medicina. Amigos, viajar, aproveitar a vida, coisa que eu não fiz muito na faculdade. Claro que fiz, mas assim, não comparado. É muito diferente, gente, quando vocês fazem isso com dinheiro, você pagando suas contas, é diferente. E eu descobri outra vida. Eu falei, gente, eu não sei mais não viver. Não dá pra eu fazer uma residência de 100 horas semanais.
E aí, assim, eu conversei com a minha amiga da Unifesp, eu falei, olha, aqui é 100 horas, quase 90, 80. Eu falei, gente, eu não vou dar conta, eu já me conheço, vou burnoutizar, não vou entrar, porque eu sei que eu não dou conta. Tipo, eu me conheço, eu sei que eu não dou conta. Se não respeitar as 60 horas, eu vou, até um tempo que a gente tava na Marinha, eu vou colar as placas aqui. Então, entrar pra sair de novo, eu não vou entrar. E aí eu não quis, entendeu? Apesar de eu gostar um pouco da área, eu conversei com essa colega, ela é hoje R2 de oftalmo na Paulista. Ela falou: olha, vou ser sincero contigo, é muito bom, mas assim, é cansativo. Paulista é o pronto-socorro PS é aberto, tá? Então, assim, não é que nem, por exemplo, PS de oftalmo na USP é referenciado. Então, não, lá não. Chega a pessoa com conjuntivite, que era pra UBS, tá lá. Então, eles não dormem, assim. Então, ela fala, é pesada, que não é que nem os outros PS de especialidade que dá pra você tirar um cochilinho ali ou outro. É um PS bem PS de clínica, tocação. E aí eu falei, gente, eu não vou dar conta, assim. Eu realmente me conhecendo, eu falei, não vou dar. E clínica foi por esse motivo. Eu até gostava de oftalmo pela essa questão de ser clínico cirúrgico. Eu não tive muita experiência prática com oftalmo, mas ser clínico cirúrgico me encantava. Psiquiatria, assim, eu sempre pensei um pouco. Eu acho, assim, que eu tive um internato muito bom em psiquiatria, mas nunca me pareceu ser uma área que eu ia fazer, porque eu gostava muito de raciocínio clínico, eu não via isso na psiquiatria. Eu achava que psiquiatra não ia ser médico, sabe, assim. Ia deixar de ser médico, eu ficava, gente, eu não vou ver mais exame. A gente até vê hemograma ali, quando o paciente tá usando clozapina, mas é o máximo ali, brincando. E, assim, eu ficava pensando, assim, e aí eu acabei por algum motivo, fazendo psiquiatria na UFRJ, na época pareceu viável ir pro Rio de Janeiro. E assim, no Rio de Janeiro, na UFRJ, pra mim, psiquiatria era o melhor. Inclusive, foi a maior nota de corte, tá? Assim, o primeiro e o segundo lugar da UFRJ foram pra psiquiatria. Das 5 maiores notas, 4 ou 3 eram da psiquiatria. Psiquiatria na UFRJ é, assim, tipo, a menina dos olhos lá. E isso eu tendo 15 vagas. E assim, eu decidi fazer psiquiatria. Quando eu entrei na psiquiatria, eu me senti muito acolhido. E assim, eu acho que isso eu costumo até brincar, assim. Hoje eu sou IPUB de coração, que é onde eu faço residência, assim. Eu acho assim, eu até brinco, eu falo assim, o pessoal até fala, não fala muito, senão você vai aumentar a concorrência. Mas assim, eu me senti muito acolhido. Assim, o nosso chefe, a gente tem um chefe direto na enfermaria, porque lá é dividido por dia. Aí cada equipe tem um chefe só, você passa um ano na enfermaria só com aquele chefe, os pacientes têm aquela carinha daquele chefe e você escolhe aquela equipe por uma carinha de uma linhagem da psiquiatria que você gosta. A minha equipe é de segunda-feira, é o meu plantão. E assim, o meu chefe é ótimo, a minha equipe é ótima, assim, eu me sinto muito acolhido, assim. Eu costumo a dizer assim que lá eu nunca vi, tipo assim, alguém te obrigar a fazer nada. E a forma da gente enxergar a psiquiatria no IPUB é uma forma muito humana, assim, um pouco diferente de outras psiquiatrias. Então, assim, isso é uma característica, assim, da psiquiatria do IPUB. E é uma forma que eu gostei bastante, assim, de enxergar, de ter... E é um grande centro, a gente tem ECT, tem tudo. Então, assim, é uma questão que eu gostei, assim. Então, eu até pensei em voltar para Brasília, que eu sou de Brasília, e fazer residência em Brasília. Assim, na primeira semana de psiquiatria no IPUB, eu pensei, gente, eu posso fazer a prova no final de ano e voltar para Brasília. Mas eu me senti tão acolhido, eu gostei tanto, que hoje eu até penso em morar no Rio pro resto da vida. Então, assim, Que bacana. é sobre questão mesmo, assim, eu me encontrei bastante na área, e é isso. E eu vi que, assim, aqui nesse meu chefe fala, psiquiatra é o último dos clínicos, entendeu? Então, a gente ainda é clínico, a gente ainda tem muito raciocínio clínico. Psiquiatria é muito difícil, às vezes, assim, poxa, você olhar pro paciente e falar, nossa, ele não para de mexer com a mão, assim, ele tá com a unha pintada, ele olha pro lado, assim, então, assim, são questões, muito detalhes que você vai pegando, às vezes, assim, a minha namorada até brinca comigo, nossa, você é muito observador, você observa bastante coisa, vários detalhes, mas eu falo, gente, da psiquiatria a gente aprende a observar. Eu olho pra paciente, por exemplo, tem uma paciente minha que tá em mania, que ela coloca uma folhinha aqui atrás da orelha, isso, não, eu falo assim, gente, ó, você vê que a pessoa já tá com um pouquinho ali, já hipertímica, já, e você nota, assim, tá batendo o pé, assim, a pessoa passa um batom exagerado, você já fica assim, nossa, será que é um pouquinho histriônico e tal, assim, é muito legal isso, assim, é interessante o jeito a pessoa gesticular. É um reconhecimento de padrões. Reconhecimento de né? padrões. E isso é um pouquinho da clínica, então, assim, eu acho que eu não deixei de ser clínico por estar na psiquiatria. Talvez não olhando exame, não olhando mielograma e tal, mas observando a pessoa, mas é um olhar clínico, eu acho isso bem interessante. Ótimo, Augusto, que bacana. Muita história, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua rotina ao longo da preparação dos meses que você teve ali de estudo. Então, você me contou que foi para a Marinha, né? Então, você conseguiu trabalhar bastante nesse ano, então juntar ali um bom recurso financeiro para a sua preparação do ano seguinte. E como que era a sua rotina de 2024, né? Você conseguia se dedicar só aos estudos? Ou você, como que dividia a sua carga horária? Tinha alguma outra carga de trabalho ou não? Era realmente só estudos e algum momento de descanso? Como que foi a divisão do seu dia, assim, uma rotina geral? De abril a
a julho, eu fazia 25 horas semanais de plantão. Trabalhava online, eu fazia telemedicina, faço ainda. Então, assim, até tem esse benefício de ser de casa. Eu fazia 25 horas de plantão, não estava mais na Marinha, porque eu saí da Marinha quando eu fui para a Unicamp. Então, fazia 25 horas de plantão e mais ou menos ali umas 25 horas de estudo a 30 horas de estudo semanal. Foi bom, assim, deu para conciliar tranquilo. Eu fazia plantão de manhã, assim, plantão na empresa que eu trabalhava era de 7 às 12, então eu trabalhava segunda e sexta de 7 às 12. E sábado de manhã de 7 às 12, eram 30 horas, na verdade. Então, eu trabalhava todo dia de manhã, então ficava tarde à noite para estudar, fazia academia, tava em casa, era online. Então, assim, foi ótimo, assim, era ótimo. Eu vou dizer, assim, que foi muito bom, assim, porque eu gosto de estudar, gente. Assim, quem me conhece, se tivesse essa profissão, eu tava nela. Mas, assim, então, pra mim era bom, consegui estudar, tava em casa, então era tudo que eu queria, assim, foi muito bom. Aí, quando eu fui pro intercâmbio, eu não estudei. Quando eu voltei, eu tive que aumentar um pouquinho. Então, apesar de eu ter voltado, eu tive que trabalhar um pouco mais, porque eu gastei muito no intercâmbio. Então, eu comecei a fazer 40 horas de trabalho. Mas aí, até o final do ano, eu fiquei fazendo 40 horas. Foi um pouco mais desafiador. De trabalho. Semanais, foi um pouco mais desafiador. Para quem está preparando para residência, que já formou, eu indico ali 2 a 3 plantões semanas, 24 a 36 horas. E depende muito do seu plantão, gente. A gente faz, às vezes, faz uns plantão que, pô, a pessoa chega, aquelas 12 horas viram 24, porque ele dorme 12 horas seguintes. Tem gente que faz 12 horas de plantão, gente, isso é realidade. Tem gente que trabalha, por exemplo, faz 12 horas de plantão e fala, nas minhas 12 horas de plantão eu atendo 5 pessoas, assim, às vezes é o interior, alguma coisa. Aí a pessoa, pô, dá pra fazer 3, né, entendeu? Assim, agora se for aquele que vai te moer, às vezes 2. Exato. E tem que ver a sua condição financeira, né? A gente tem que saber, né? Às vezes cada um tem os seus objetivos, as suas contas. Mas dá. Até com 15 horas, 10 horas semanais de estudo, dá ainda pra fazer muita coisa. 10 eu acho um pouco exagero, mas 15 horas dá, assim. 15 horas dá pra fazer bastante coisa, assim, se vocês saber estratificar bem. Mas era essa a minha rotina. Então foi uma rotina mais tranquila até julho. A partir de julho, agosto, setembro eu não estudei. E ali no final comecei a fazer 40 horas para pagar as contas do intercâmbio, que não ficou barato. Mas foi isso aí. E como que foi o seu pré-prova, né? Tu na semana do Enari, como é que foi a sua preparação? Assim, você mantinha a sua rotina normal de estudo, tem que terminar a preventiva, né, até a prova do Enari, ou você tinha uma rotina diferente na semana da prova? Ah, não, é semana da USP, eu vou fazer só a prova da USP antiga. Você tinha algum critério assim ou não? Esse ano foi meio aleatório, tá? Vou contar do meu ano 2022. Porque esse ano, como que eu já tinha uma bagagem, esse ano eu não vou mentir, eu não fiz prova antiga pra nenhum deles, porque eu já sabia. Então, eu falei, tem só do ano passado, mas aí o INEP tinha mudado, o Enari tinha mudado a banca. Eu falei, não vou ficar pegando prova da FGV de concurso pra fazer. Pelo amor de Deus, vou lá e vou ver o que vai ser. E da USP eu já tinha feito todos os anos, eu falei, só o ano passado já tô sem tempo pra tudo, tava trabalhando 40 horas, não vou fazer não. Mas, assim, fiz depois, né? Depois da prova, que eu fui lidar com outros projetos, eu tive que fazer. A primeira vez que eu fiz, o que eu gostava? Na semana da prova, eu fazia só prova antiga. Então, assim, eu fazia 2 provas antigas na semana. Eu costumo dizer que uma prova antiga, ela demora mais ou menos uma semana de correção de estudo. Porque, assim, primeiro, você tem que fazer a prova antiga conforme tem que ser feita. Isso é um ponto importante. Eu costumo dizer para as pessoas às vezes se enganam. Eu tinha uma conhecida minha que ela fazia a prova antiga da seguinte forma. Ela fazia uma hora de prova, e no outro dia fazia mais 1 hora, um dia fazia 1 hora, e no meio disso estudava um conteúdo, parava, e no final ela somava tudo e falava, não, fui muito bem. Eu falei, não, gente, não é assim que se faz prova antiga. Prova antiga você faz como vai ser a prova. Você vai estar mais cansado, né? Curtir o tempo, exatamente. Tira meia hora que é pra preencher o caderno de questão, porque às vezes as pessoas esquecem disso, fazer a prova antiga e esquece de tirar meia hora, que é o que você vai ter que preencher o caderno. Na hora de fazer, não. Então eu fazia a prova antiga, a correção demora muito, porque assim, a minha correção de prova antiga é da seguinte forma, mesmo que eu acertei, eu reflito. Então, se eu acertei uma coisa, às vezes eu tô lá, acertei uma questão, vou dar o exemplo. Qual que era o tratamento de um DPoC Gold A? Então, aí eu acertei o tratamento. E aí eu parava. Acertei o Gold A, mas eu parava. Será que eu lembro o tratamento do Gold B e do Gold E, que agora virou A, B e E? E aí eu ficava, será que eu lembro? Aí eu falava, não lembro. Então, vou pegar, porque esse ano foi o A, mas pode ser ano que vem, não cai tema DPoC, vou revisar. Se eu lembrasse, mentalmente fazendo, eu não revisava. Se eu visse que eu acertei, ou por sorte, ou porque era uma parte daquele conteúdo que eu lembrava, eu revisava. Então, minha prova antiga demorava muito, entendeu? Entendi. Porque eu aprendia com os acertos, com os erros, lia toda a prova, refletia sobre isso, então demorava. Tinha questões que eu não concordava, e eu ia atrás para entender por que o gabarito estava diferente. Então, assim,
era um processo demorado. Então, eu conseguia fazer 2 correndo na semana de prova, estudando só para aquela. O que a gente fala, né? Mais qualidade da questão, né? Você fazer, ter a correção crítica dela, do que ficar com quantidade, fazendo 5 provas por semana, que realmente não adianta. Você fazer quantidade, isso é importantíssimo. Outra pessoa que eu conversei também para preparação de prova de residência é que, como eu falei, né, eu tô trabalhando com mentoria esse ano, então tem várias pessoas que me falam. E uma me contou o seguinte, ela foi até no Medical, falou, olha, eu tô com um problema esse ano. E eu, poxa, como assim e tal? Uma conhecida minha assim. Eu fiz todas as questões do QBank. Eu falei, gente, isso é impossível. O QBank tem muitas questões. E eu fiquei assim, gente, como você fez todas as questões? Ela falou, não, eu já fiz, como que eu faço? E eu até falei, pô, mas você já pode pensar da qualidade de fazer essas questões? Porque, na minha cabeça, a pessoa que fez todas as questões do QBank qualidade, ela vai passar em quase todas as provas. Porque tem muita questão muito específica. É muito fácil você fazer questão, acertei, errei, lê o comentário e passa. Você pode fazer ali no banheiro, ali, 30 questões, em 30 minutos de banheiro. 1 minutinho em cada questão. Acertei, leio o comentário e passa. Mas você tá refletindo, você tá anotando o caderno, você tá voltando. Você tá vendo que você lembra, que você lembra, né? entendeu? Acertei porque eu sabia ou porque eu chutei certo? Porque eu chutei, exato. Então, assim, às vezes, essa coisa fixa de, vou fazer 100 questões por dia. Às vezes isso não é tão legal. Se você conseguir fazer 100 questões, às vezes vale mais você fazer 15 questões com qualidade do que 100 questões correndo. Porque lembre, a prova é no final do ano. Na semana da prova, você não vai conseguir fazer todas as questões. E se você não reter esse conteúdo, infelizmente não vai dar certo. Então, isso é uma das coisas que eu sempre prezo. Eu sempre prezo por qualidade acima de quantidade, entendeu? Ótimo. Isso é uma coisa muito interessante que você comentou, Augusto, porque quando surgiu o QBank da Metcoff lá dos idos de 2019, 2020, ele não tinha milhares de questões. Era um QBank que estava ali começando. E eu falo isso porque eu fui aluno da Metcoff em 2020, no tempo pré-histórico ali, né? E não era uma quantidade grande de questões ali. Você tinha, eu diria que tinha algumas centenas de questões, talvez. Mas cada questão que você fazia tinha um comentário enorme, não enorme, exagerado, com encheção de detalhe. Era realmente uma coisa direcionada. Você fazia uma questão que parecia simples, mas tinha todo um texto explicando. Message, né? Enquanto que às vezes você tinha outros bancos de questões que eram, às vezes, centenas, mas que não tinha comentário. Às vezes era uma questão ruim, uma questão que você, como você falou, nem deveria perder muito ATP tentando fazer a questão, né? E é muito bacana isso que você comentou, porque não é tanto uma questão de quantidade. A quantidade é importante, tem que fazer um volume, tem que ter uma constância, desde que isso seja feito ali com uma correção crítica, parar para corrigir cada questão, cada enunciado, e mais do que isso, entender se aquele conceito da questão foi entendido. Que a questão, tudo bem, a gente sabe que às vezes a questão se repete, mas às vezes é uma questão que está cobrando o mesmo assunto sob uma ótica diferente. Se você domina o conceito, não sei se você concorda com isso, independente do jeito que perguntarem, você vai acertar. Você vai acertar. Isso é muito bom no Metcoff. Os comentários, eles não são restritos ao tema da questão. É uma coisa que eu falo. Então, por exemplo, lá, você faz uma questão de... Vou dar um exemplo que você faz uma questão lá de pancreatite. Aí era questão, por exemplo, sei lá, de indicação de antibiótico numa pancreatite complicada ali, que teve a pior ali no 10º ao 14º dia, que geralmente as piroses infecciosas são nesse tempo de internação. E aí na questão, no comentário do Metcoff, eu vou falar nunca, porque eu nunca vi um comentário restrito à questão. Então ele vai te dar uma aula de pancreatite, diagnóstico, tratamento, e vai falar da complicação. Ou vai dar uma aula assim das complicações, aí ele vai falar de outras complicações, pseudocisto, diferenciais. Isso é aquele momento que às vezes as pessoas, assim, eu falo que o acerto, ele às vezes é mais aprendizado que o erro, porque às vezes a pessoa só vai ler o comentário nas que errou. Exato, tem isso também. Pô, às vezes você acerta a questão, você sabia essa complicação, mas, no comentário às vezes ele te dá tantas coisas que você não sabia, e é justamente nesse ponto que você perde aquela necessidade de ter que fazer um monte de questão. Porque qual a necessidade de fazer um monte de questão? Porque aí você tem que ver isso várias formas diferentes. Mas às vezes, assim, uma questão só ele já te comentou outra coisa que se você aprendesse com aquela teoria daquela questão, você não precisava repetir 50 vezes questões diferentes. Então, assim, isso é muito interessante desse tipo de comentário. E é uma coisa que eu gosto muito, que assim, que é esse diferencial, esse comentário completo. E assim, eu sempre falo, gente, corrigir questão é corrigir certo e errado.
Não é porque você acertou que você vai perder de ler aquele comentário, assim, o comentário é enorme, assim, tipo assim, não enorme exagerado, mas tem vários conteúdos. E outra, pra quem não gosta de ler, eu gosto de ler, eu não gostava de ver os vídeos, assim, porque preferência minha, os vídeos são ótimos, eu prefiro ler. Quem não gosta de ler tem os vídeos, taca no 2.0 e escuta, entendeu? Os vídeos são curtinhos de questão, entendeu? Quem gosta de ler, lê, porque eu gosto de ler. Prefiro ler e escrever do que realmente ver o vídeo quando é comentário de questão. Mas tem o vídeo também. Tem essa opção. Tem essa opção. Então, isso é bem interessante. E às vezes as pessoas pecam nisso, assim, quer só corrigir as erradas ou corrige muito rápido. Ótimo, Augusto. E caminhando aqui para os nossos finalmente, o que você diria, assim, de maiores aprendizados ou conselhos para quem está assistindo a gente, que está nesse caminho de preparação para a prova de residência? O que foi fundamental para você nessa trajetória? É assim, uma coisa meio clichê, viva a sua vida, tá? Você já é médico, ou se você tá no internato, você vai se tornar em algum momento. Passar na residência não é o final dos seus problemas. Às vezes as pessoas lidam com isso e às vezes elas se frustram muito, porque na residência, hoje, infelizmente, no mundo, a gente é muito cobrado. Quando você entrar na residência, por exemplo, na otorrino, você vai ter que estudar para prova de título, que não é fácil. Aí, então, assim, é difícil. Na psiquiatria também é uma prova de título difícil, na GO também é da Febrasgo. Então, assim, não vai acabar seus problemas aqui, né? Uma frase que você me falou, desculpa te cortar, Augusto, eu não consigo mais não viver. Isso me chamou a atenção também, exatamente, né? assim, viva um pouco, tá? Também tem uma vida, porque se você ficar, meu ano é residência, eu tenho que estar na residência, tenho que estar nisso. Claro que é importante hoje, pra mim, não existe ser médico sem residência no Brasil hoje, infelizmente não existe mais. Tirando algumas outras coisas, a não ser que você vá mexer com aquelas outras áreas, assim, sem fazer endócrino, mas quer mexer com nutrologia porque você malha, conhece. Às vezes você pode dar certo nisso, às vezes você tem um físico legal, as pessoas vão nisso por si, você tem uma experiência, eu não tenho nada contra quem faz isso. E pode ganhar dinheiro sem fazer residência e conseguir ter uma vida muito melhor, às vezes, com quem fez. Mas, assim, via de regra, não tem como você ter... Não é só sobre dinheiro, mas qualidade de vida. Assim, a qualidade de vida do especialista é muito diferenciada em relação à qualidade de vida do geral. No geral, ali, até a forma como o pessoal te respeita, assim... É isso. Então, mas viva a sua vida, porque se você viver só em prol da residência, você vai se frustrar. Lembra que tudo é um caminho. Então, assim, se não foi esse ano, poxa, você teve um aprendizado, uma bagagem nesse ano de estudo. Ano que vem você já tá melhor nisso. Então, assim, é um caminho, tá? Eu vivi muito isso, porque quando eu passei e saí da residência de otorrino na Unicamp, eu contei para meus R iguais, R mais falou, gente, você é maluco. Tipo assim, você passou na Unicamp, você vai desistir com uma semana. O pessoal assim, nossa, você é maluco. Passar em residência é tão difícil, você não vai passar de novo. Quando eu fui fazer intercâmbio, é a mesma coisa, você é doido. Você não vai passar esse ano, como que você vai fazer? Você saiu da Unicamp, já vai ter que estudar de novo. Eu falei, gente, nunca foi pra mim, uma penitência passar por aquele ano de residência. Essa é da época do curso, nunca foi uma penitência. Tipo, eu gosto de estudar, sinto prazer nisso, pra mim era importante, assim. Eu acho legal eu estar aqui, por exemplo, eu faço psiquiatria, mas mesmo assim eu acho legal ter um conhecimento bom de derrame pleural, de outras coisas. Eu acho legal, assim, é importante, assim. E assim, de certa forma, isso foi, essa semana mesmo, um colega meu mandou assim, olha, eu sou diretor de tal hospital, eu queria te pagar pra você revisar os meus protocolos do hospital. Tipo assim, eu faço psiquiatria, por que ele pensou em mim nisso? Por causa dessa minha preparação, eu acho isso legal. Isso por quê? Porque não era uma penitência pra mim isso. Se for uma penitência, vai ser difícil pra você. Então, viva a vida nesse ano. Ponto. Outra coisa também, não se culpe demais, tá? Assim, em relação a errar, não passar, tenta aprender com os erros. Tem erros que você vai cometer e, como eu disse, a gente não domina todo conhecimento, como essas questões bobas, assim, prova mal feita. Às vezes vai acontecer que nem o Renari lá no currículo, teve gente que teve currículo zerado, continuou zerado. Pô, não é culpa tua, entendeu? Assim, vai sofrer? Vai. Todo mundo vai sofrer. Mas você não pode fazer disso um gatilho ansioso importante para te prejudicar no outro ano. E assim, na hora de escolher a sua residência, que isso é muito importante. Eu já passei e saí. E não é legal sair. Você gasta dinheiro, você se sente mal. Não vou te dizer que foi totalmente, eu me senti mal. Fiquei com essas dúvidas, né? E assim, até um pouco do meu orgulho. Pô, passei. E quando eu passei no campo, eu falei, velho, se eu não passar esse ano, o pessoal vai pensar o quê de mim? Tipo, isso eu me cobrava. Tipo assim, meio patológico isso, meio não, bem patológico. Mas eu me cobrava. Eu falei, poxa, o que o pessoal vai pensar de mim? Eu falei, pô, o Augusto saiu e não passou em nada. Se eu não passar esse ano. E assim, o que eu posso dizer, sair não é legal. Então, assim, quando você for escolher a residência, converse com pessoas que estão no serviço. Perfeito. Não vá por nome. Sim. Que às vezes você vai morder a língua, não tem jeito. Porque assim, converse com as pessoas que estão. E eu recomendo conversar com R1, R2 e R3.
Porque o R1, ele vai ter uma visão mais pessimista, porque em qualquer lugar ele vai estar triste. O R3 ele já tá mais maduro, ele fala, pô, foi sofrido, mas depois valeu a pena. Converse com R1, R2 e R3. Converse outras coisas também. Se você vai sair da sua cidade, primeiro, o local que você vai, você tem pretensão de morar? Para mim isso é um ponto importante. Por quê? Lembra que a residência é um network. Quando você sai, isso eu pude viver na otorrina, eu pensava o seguinte, eu vou sair, vou fazer otorrina na Unicamp, vou chegar em Brasília, o pessoal vai estender um tapete vermelho, pô, é Unicamp, vou indicar os pacientes. Eles não fazem isso. As pessoas indicam pro residente dele, pro amigo dele, pro colega dele, não porque você fez USP e Unicamp. Eu rodava no hospital lá de Brasília, que é o hospital de base, assim, eu até brincava lá, quando a gente rodava, eu falava assim, se pedir um cardiologista do INCO aqui, ou da USP, o Instituto do Coração, né? Qual da USP é o nome? É o INCO, isso. O INCO, mas o outro é o Dante. Isso, o INCO é o do Dante, eu brincava assim, vai aparecer 10 aqui, porque tem um monte. E muitas vezes os que estavam mais bem sucedidos eram os que tinham feito cardiologia no base. E eu ficava, gente, por que o cara fez INCO, Por que ele voltou pra Brasília e não conseguia dar aquela subida? Entender a dinâmica do local. Tem a dinâmica do local. Então, assim, gente, não é impossível, ai de mim, falar você fazer uma residência local e voltar pra sua cidade. Mas você não pode ir com o coração fechado, porque você vai fazer network naquela cidade, você pode amar aquela cidade, você pode conseguir boa oportunidade de emprego ali. Então, eu acho que sair da sua cidade, você tem que ir pra uma cidade que talvez você moraria. Então, assim, às vezes, porque eu falo isso, muito de interior. Eu não sou interioriano, não gosto muito de morar em interior, descobri isso. Muita gente vai pro interior e fala, não quero morar em Ribeirão. Ribeirão é uma cidade, por exemplo, que você vai fazer residência, dificilmente você vai conseguir realmente, às vezes, morar lá, dependendo da área que você fazer. Por quê? Porque é uma cidade boa, todos os seus professores de otorrino já, por exemplo, já comeram o mercado da cidade todinha, dificilmente você vai conseguir angariar mercado lá. Então tem esse problema de cidades interiores. São uma puta residência excelente. Mas tem aquela questão, assim, talvez você vai ter essa dificuldade de fazer o network de volta para uma capital. Então você tem que pesar isso também, tá, gente? São coisas que tem que pesar. Tudo isso, assim, tem que pesar. Converse com R1, R2, R3 pra você fazer uma boa escolha de residência para diminuir sua chance de desistir dela depois. Eu acho que isso é bem interessante. Nossa, sensacional, Augusto. Acho que tudo que você falou aqui realmente em vários âmbitos, né? Âmbitos provas, âmbito estudo, âmbito vida, escolha da residência. Achei que foi realmente muito enriquecedor para quem está acompanhando aí a gente. Eu acho que até para quem está assistindo, vocês veem que a história nunca é homogênea, né, de quem passa numa residência. Cada pessoa tem uma trajetória diferente, encara as maneiras de uma forma diferente. O que eu acho interessante notar, contudo, é que existem algumas estratégias que, às vezes numa ordem ou outra, mas acabam sendo em comum. Priorizar um pouco mais essa coisa do estudo ativo, do autoconhecimento, essa questão de revisar provas anteriores ali das instituições que você vai prestar. Isso é o que a gente nota, que são alguns pontos em comum, né, Nicole, de alunos que são bem-sucedidos dessas provas. Não existe segredo, não existe receita de bolo, mas o que existem são algumas estratégias para conseguir priorizar o tempo diante de uma escassez. Uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que às vezes não consegue dedicar 100% do tempo aos estudos, e isso é a prova, né, Augusto? Que não precisa dedicar 100% do tempo, dá para a gente racionalizar esse tempo para alcançar os nossos objetivos. Sim, então acho que é isso, Augusto. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui hoje, foi realmente muito especial. A gente está aqui, né, encerrando essa série de episódios do nosso Papo de Aprovado, e acho que com certeza tudo que você falou aqui com a gente, conversou, compartilhou, né, das suas histórias, fez diferença para quem está acompanhando aí, acompanhou a nossa conversa aqui hoje. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigado, gente, pela oportunidade. Foi bom estar aqui hoje, passar um pouquinho dessa minha história que não é nada linear, né? Mas, assim, é um pouco dos aprendizados e vamos seguir aprendendo aí que a vida não terminou ainda. É isso aí. Isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigada, Guilherme, pela presença aqui com a gente também. Muito obrigado. Obrigada a você que acompanhou aqui o nosso episódio de hoje. Tchau. Tchau, tchau.